Olá, queridos alunos e queridas alunas da Unimes Virtual. Estou aqui diretamente da biblioteca da Unimes, gravando uma orientação para vocês sobre o roteiro da etapa 2 do componente curricular Grupo Cooperativo de Estudos. Bom, na etapa 1, vocês desenvolveram um trabalho que está sendo relembrado logo aí no começo do roteiro da etapa 2, né? Por que a gente está relembrando esse trabalho desenvolvido na etapa 1? Porque ao longo da etapa 2, vocês vão poder olhar as orientações que eu vou deixar postadas para vocês lá no fórum e vão poder fazer as correções necessárias na etapa 1. Como assim? Se algum momento do trabalho desenvolvido na etapa 1, o trabalho de vocês, as respostas, o caminho que vocês fizeram não foi adequado, a ideia é que vocês tenham a oportunidade de retomar, de refazer para poder aprender, tá? Então, ao longo da etapa 2, vocês vão poder rever aquilo que foi orientado na devolutiva da etapa 1 e refazer para poder aprender, readequar o trabalho, tá bom? Então, por isso a gente começa o roteiro da etapa 2 retomando o que foi vivido na etapa 1. Retoma aí a questão do problema de pesquisa, como fazer a pesquisa exploratória, os operadores booleanos, os buscadores que vocês vão utilizar e o preparo da pesquisa que vocês fizeram, né? Na etapa 2, além dessa questão das correções da etapa 1, a ideia é que vocês desenvolvam o aprofundamento na leitura, né, daquele material que vocês selecionaram lá na etapa 1 e o desenvolvimento de uma resenha temática. Como que a gente exercita o aprofundamento na leitura? O primeiro passo que eu coloquei aí para vocês é reconhecer o que contém num resumo de um texto acadêmico. Então, compartilhei com vocês aí o resumo da minha tese do doutorado para vocês poderem visualizar o que é um objetivo, o que é um referencial teórico, como é que a gente descreve mais ou menos uma metodologia e sujeitos da pesquisa, a organização dos dados e as categorias de análise, o contexto da pesquisa, a justificativa da importância, da relevância da pesquisa, os resultados obtidos e as palavras-chave. Esse é o resumo de uma tese de doutorado, mas qualquer artigo científico, a ideia é que ele perpasse minimamente esse passo a passo, né? Que ele descreva o objetivo, o referencial teórico, a metodologia e tudo mais. É evidente que se for um artigo científico de parte de resultados parciais de uma pesquisa, ele não vai ter tudo isso aí delimitado, mas a ideia é que a gente tenha o máximo possível dessas informações para que o leitor possa fazer um uso da pesquisa que está sendo ali publicada num texto acadêmico, seja ele uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou um artigo científico, tá? Logo depois da explicação em cima do resumo da minha tese do doutorado, eu disponibilizo para vocês um resumo da dissertação de mestrado da Nívia Zanardo, que fez um trabalho belíssimo no mestrado dela. E aí eu compartilho com vocês o resumo da Nívia aí, para vocês se exercitarem para identificar o objetivo, a justificativa, a organização dos dados, a metodologia, tudo aquilo que a gente localizou lá na minha tese. A ideia é que vocês se exercitem localizando na dissertação da professora Nívia Zanardo também, tá? Então, debatam lá no fórum, olha... não é só colocar a resposta, falar, olha, eu acho que o objetivo é esse por causa disso, disso, disso. Tenta justificar para os seus colegas do grupo no fórum, porque é isso que vai ajudar a reflexão. A sua justificativa do porquê você acha que aquilo é a palavra-chave, por exemplo, porquê você acha que aquilo é o resultado de pesquisa, vai ajudar a compreensão dos seus colegas no fórum também. É isso que é a cooperação também dentro do grupo de estudo, tá? Um compartilhando com o outro aquilo que pensou, dando mais dicas sobre como identificar, tá? Depois desse passo, a gente vai pegar os textos que vocês pesquisaram lá na etapa 1, o resultado, né, dos textos que vocês selecionaram na etapa 1, e vocês vão construir uma resenha temática. As perguntas mais recorrentes que têm chegado tanto para mim quanto para a tutora Cristina
nas mensagens lá da nossa caixa de mensagens são referentes à quantidade de linhas, né? Então, gente, não se preocupem muito com isso. Eu não coloquei a quantidade de linhas no roteiro para não amarrar muito vocês, tá? Mas é prudente que cada um dos textos lidos por cada aluno, né? Cada aluno selecionou um, vai ler e vai colocar a sua resenha lá daquele texto. É importante que cada texto, referente a cada texto, para apresentar tudo isso que tem que resumir aí, que cada texto tenha aproximadamente 5, 8 linhas. Não dá para fazer um texto completo com menos do que isso, porque senão alguma coisa que está organizada aí no roteiro não vai aparecer, tá? Então, indo no passo a passo, né? Dentro da etapa 2, o passo 3, que é a construção da resenha temática. Na letra A, estou pedindo para vocês apresentarem o tema. Não há uma resenha temática que não fale do tema que está sendo pesquisado, então vocês vão falar sobre o problema de pesquisa que vocês selecionaram, né? Então, por isso tem aí algumas dicas. Diga ao leitor qual é o assunto principal dos textos que serão tratados, o motivo que levou o grupo a escolher esse assunto. Descreva a importância do debate sobre esse tema na atualidade, principalmente para a área da educação. E deixe nítido para o leitor as razões para o tema escolhido pelo grupo se caracterizar como um problema de pesquisa. E aí lembra, para ser um problema tem que haver uma falta de alguma coisa, ausência de alguma coisa ou um direito negado. Então expressem aí na apresentação da resenha temática de vocês o que está faltando. Por que isso é um problema? Tá? Qual direito está sendo negado? Aí vocês começam muito bem a resenha temática, tá? Logo em seguida é o resumo dos textos lidos. Então, a apresentação também não coloquei a quantidade de linhas, né? E também um outro motivo, estava esquecendo, pelo qual eu não coloquei a quantidade de linhas, porque se vocês fazem o texto da resenha temática fora da plataforma, num texto de Word, por exemplo, vai variar a quantidade de linhas de acordo com a fonte, né? Então, por isso também é difícil a gente colocar. Às vezes a gente coloca em quantidade de caracteres, as revistas científicas colocam em quantidade de caracteres, né? O tamanho dos textos. Mas vamos pensar aí um texto de aproximadamente 5 linhas a 8 linhas numa fonte Arial 12. Tudo bem? Pode ser por aí? Só para vocês terem um parâmetro. Se ficar um pouquinho menos, um pouquinho mais, não tem problema. Mas muito menos também não dá, porque vocês não vão conseguir dizer tudo isso. E muito mais também vai ficar um texto prolixo, né? Vai ficar repetitivo, tá bom? Então, acho que entre 5 e 8 linhas é uma referência aproximada, tá bom? Na letra B, pedindo para vocês resumirem o texto, cada um dos textos lidos. Então, lembra, cada um dos participantes do grupo leu um texto selecionado na busca que fez na etapa 1. Desses textos, cada um vai dizer do seu texto. Utilizar nesse parágrafo para dizer quem é o autor do texto, explicar o que ele diz sobre o assunto, né, sobre o problema de vocês, quais foram as principais constatações do autor sobre o tema de vocês e quais foram os principais resultados de pesquisa, tá? Deixem bem evidente quais foram as propostas do autor para a superação do problema. Em alguns textos isso não aparece, alguns textos se voltam mais para crítica, mas não colocam claramente qual é a proposta do autor para a superação do problema. Então não façam inferências. Se o autor não colocou explicitamente a sugestão, eu peço que vocês digam, olha, não está dito explicitamente pelo autor que essa é uma proposta de solução para o problema, mas o grupo está inferindo, ou eu, no caso, estou inferindo, que infere-se que, fica melhor essa linguagem, infere-se que é possível perceber que está implícita, alguma coisa assim, tá? Mas se não estiver dito literalmente, não diga. Tá? Diga que é uma impressão que dá para inferir, dá para imaginar, mas não está dito, porque a gente não pode colocar palavras na boca do outro, tá? Agora, na conclusão, vocês vão ler o que todo o grupo pesquisou. Então, eu vou ter contato com a resenha de todos os meus colegas do grupo, certo? Quando eu tenho contato com tudo que os outros colegas pesquisaram em outros autores, em outros textos,
eu vou formar na minha cabeça as minhas propostas de solução, as minhas ideias sobre aquele tema. Então, na conclusão, aí sim é o momento de autoria de vocês. Vocês vão explicar cada um dos textos, né? Retomar uma breve explicação da conexão entre esses textos e vão opinar, deixar uma conclusão sobre o tema de vocês, uma opinião de vocês, tá? E deixem bem evidentes quais são as ideias de vocês para a superação do problema depois de ter estudado esse tema, tá? Na letra D, para vocês mostrarem as fontes pesquisadas. Na etapa 1, eu pedi para vocês já deixarem anotado quais eram os textos que vocês estavam selecionando. Mas na etapa 2, pode ser que tenha surgido algum outro texto que vocês tenham feito referência, que vocês tenham buscado. Então, acrescentem também e vejam se a forma como vocês anotaram esse texto lá na tabelinha da etapa 1 segue as normas da ABNT, tá? Os textos acadêmicos têm sido cada vez mais cobrados sobre a rigorosidade das normas da ABNT por causa da indexação. Os textos que vocês localizaram só foram localizados porque eles foram citados corretamente conforme as normas da ABNT, tá? Então é importante que vocês sigam os exemplos que tem aí abaixo. Então, como citar os autores, como colocar na referência quando for livro com um autor, livro com 2 autores, livro com 3 autores, artigos, tem exemplos aí. Então, onde é vírgula mesmo, tá, gente? Onde é ponto mesmo, onde é V ponto, onde é N ponto, não é N e o símbolozinho do número, não, é N ponto, tá? Isso não sou eu que decidi. Isso é norma da ABNT, é um padrão mesmo para a gente seguir e é uma linguagem que todos os indexadores compreendem, tá? Então, por isso que é tão importante a gente seguir essas normas, ainda que a gente tenha um pouco de dificuldade, principalmente quando a gente está chegando, né, na pesquisa acadêmica, tá bom? Bom, por hora eu acho que é isso. Qualquer outra dúvida, escrevam, peçam mais orientações. Aquilo que não for possível, eu ou a Cris orientarmos vocês pelo fórum, ou se for uma dúvida recorrente para todos vocês, a gente volta e grava mais um videozinho, tá bom? Bom trabalho para vocês na etapa 2, a gente se vê no fórum e força na luta. Um beijo, tchau, tchau!